E entre 2012 e 2019, o Brasil registrou um acidente de trabalho, gente, olha que absurdo, a cada hora. Então, é um número assustador de acidentes de trabalho que acontece. Naquele caso, os funcionários estavam indo de ônibus para o trabalho. Vamos relembrar, por favor, roda o VT. Um trágico acidente comoveu todo o país na manhã da quarta-feira, 25 de novembro. Onde um ônibus que transportava funcionários de uma empresa têxtil se chocou com um caminhão que vinha no sentido contrário, na altura do quilômetro 172 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. 42 pessoas morreram e outras ficaram seriamente feridas. Segundo o advogado da empresa Stato Jeans Indústria e Comércio Limitada, o ônibus era fretado mensalmente pelos próprios funcionários, o que chegou a ser contestado por alguns sobreviventes. A questão aqui levantada em relação a esse caso é a seguinte: ele se enquadra em um acidente de trajeto, configurando assim acidente de trabalho? Vocês viram ali que ainda tem muita coisa para se descobrir, porque, pelo que nós vimos na matéria, ele foi fretado pelos funcionários, Sim. não é? Não era um ônibus oferecido pela empresa. Já alguns contestam essa versão. Eu queria que você explicasse, de um modo geral, nesse caso, como funciona. Eu estou indo com o meu carro para o meu trabalho. Sofro um acidente. Quem é que arca com as consequências? Você está indo com o seu carro. Mas aí não é a trajeto? empresa- É trajeto, mas não importa, não é só porque é trajeto que a empresa tem que Quem pagar. paga é a pessoa. Quem paga, na verdade, é quem teve a culpa ou quem participou disso. Dá para entender? Só esse exemplo deste caso. Se a empresa contratou a empresa, ela teve uma relação, ela participou disso. Ela contratou uma empresa, XW, E os funcionários pagavam, mas ela que contratou. É isso? que ela que se ela tiver contratado, que a gente não sabe ainda, né? Sim. O advogado diz Não, que estamos não. supondo. Isso. Suponha que ela tivesse contratado a XY, a empresa de ônibus foi lá, contratada pela empresa. Teve um acidente, a empresa vai ressarcir, é responsabilizada pelos funcionários e depois nada obsta dela mover uma ação contra aquela empresa, mas não que os funcionários tenham que pagar por isso. E o que é um acidente de trajeto, então? É uma fatalidade que acontece, Não, eu sei, mas né? é uma coisa que não vale se eu estou indo por conta própria. Se eu estou indo, um carro da emissora vai me buscar em casa, esse carro bate, acontece alguma coisa, aí a responsabilidade é da empresa. A responsabilidade é da empresa, tá? Entendi. Bom, nesse caso, nós vamos continuar acompanhando. Agora, é muito grande o número de acidentes do trabalho, né, Muito, doutora? Clau, muito. Nossa. Muito. E esse foi muito triste, né? Esse foi muito triste, mas a cada mortes. hora, você viu, acontece aí muitos acidentes. Sim. Eu sou funcionária temporária e sofri um acidente dentro da empresa. O que devo fazer? A Rosângela Almeida, de Poços de Caldas das Minas. Sempre entre no nosso Instagram. Um dia antes, a gente sempre coloca lá a pauta do dia seguinte para que você mande a sua pergunta, tá? Então vamos lá, ela é funcionária temporária, ou seja, ela tinha um prazo, né, para acabar o contrato de trabalho dela, para extinguir. Porém, nesse inteirinho, ela sofreu um acidente de trabalho. Se ela ficar afastada pelo médico por mais de 15 dias, recebeu o auxílio acidente de trabalho, ela vai ter estabilidade de 12 meses a partir do retorno. Ok. Fui desligada da empresa e no mesmo dia sofri um acidente quando estava voltando para casa. Ainda pode ser considerado acidente de trabalho? Olha como tem dúvidas nessa coisa do trajeto, né? Sim. É a Janaína Aguiar, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Imagine, ser demitida e ainda sofrer um acidente na volta. Então, mas olha só, Clau, uma notícia boa para ela. Entre aspas, né? Se ela foi demitida e naquele mesmo dia ela sofreu o acidente de trabalho, ela tem sim todos os direitos do acidentado. Do INSS? Do INSS se ela ficar afastada por mais de 15 dias. Sempre se ficar afastada por mais de 15 dias. Mesmo que tenha sido no trajeto? Mesmo que não importa onde. O acidente pode ser dentro da empresa, Então, isso que eu não pode ser entendi. Você fora. não falou há pouco que se fosse no trajeto não valia? Se eu estivesse indo com o meu carro? Então, veja bem, se a empresa teve participação, não tem... Se a empresa teve Então, participação, não teve. Ela paga. estava voltando para casa e sofreu um acidente. Mas a empresa se responsabiliza nessa volta. Da empresa para o trabalho e do trabalho para a empresa. Ela se responsabiliza.
nesse tempo, nesse inteirinho. Eu não entendi, Roseli. Eu não perguntei no início, você Sim. falou que não. Eu estou indo de carro, de ônibus, de bicicleta para minha empresa. Sofri um acidente. Eu tenho direito? Você falou que não. Tem direito, Claudete. Só que nesse caso aí específico, não foi a empresa que contratou esse ônibus e o acidente Não, eu não foi estou do falando do acidente. Ah, tá. Não, não. Tá. Não do acidente, como Tá. no caso dela. Uma pessoa vai para o seu trabalho de bicicleta, vai para o seu trabalho de ônibus, de metrô, de trem, de carro dela. Mas é um trajeto, ela está indo trabalhar ou está voltando do trabalho. Essa pessoa, esquece a empresa, sofreu um acidente. A empresa para a qual ela presta serviços tem alguma responsabilidade? Esta pessoa tem algum direito? Tem sim, Claudete. Se então for, é isso. Tem sim. Da empresa para o trabalho e do trabalho para a empresa, nesse trajeto, tem responsabilidade sim. E ela tem os direitos, Tem então? os direitos, sim, tá? É que você achou que eu estava perguntando... da empresa. Não, não. Tá? É do funcionário. Desculpa, viu? Eu sofri um acidente no ambiente de trabalho e isso me acarretou gastos com remédios e até mesmo exames de imagem. Eu devo repassar esses valores para a empresa? É Andréa Souza Araújo quem pergunta. Você vê, parece que ela não teve os 15 dias de afastamento, mas ela sofreu um acidente, teve gastos dentro da empresa. A empresa, sim, deve ser responsabilizada. Qual o prazo que eu tenho para informar a empresa no caso de um acidente de trabalho? O Geraldo Alves, do Rio de Janeiro. Bom, Geraldo, dependendo do acidente, todo mundo vai ver. Toda empresa tem fofoqueiro, para dizer a verdade. Já vai sair comentando com todo mundo. Você viu, fulano? Nossa, sofreu um acidente. Todo mundo já vai saber. Mas se foi um acidente de menor porte, enfim. Imediatamente seria a resposta certa, tá? E tem um adendo aí, Clau. A empresa ela tem que fazer uma comunicação de acidente de trabalho para o INSS e tem um prazo no próximo dia útil subsequente. E se não fizer? Se não fizer, não vai receber como auxílio acidente, e sim como auxílio doença. Então é muito importante, se o teu empregado sofre um acidente de trabalho, você comunica imediatamente. Não espera nem o próximo dia, comunica, porque isso pode causar um dano muito grande para o funcionário. Doutora, o que você poderia deixar de orientação, então, com respeito a esse assunto? Bom, Claudete, se o seu funcionário teve um acidente de trabalho, comunique imediatamente. Ele vai ter estabilidade se ele ficar mais de 15 dias afastado. A partir do retorno, 12 meses de estabilidade, tá bom, Clau? Vamos acreditar a doutora Roseli Bonadil, que faz parte desse time, hoje falando sobre acidente de trabalho. Você que é trabalhador, todo cuidado é pouco, e você que é empresário, ofereça segurança aos seus colaboradores. Isso um mesmo. beijo, obrigada. Beijo.